amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Voltei aqui na casa da Alda Niemeyer porque a história da senhora Niemeyer se renova a cada contato, a cada encontro. Mais uma vez te agradeço por nos receber aqui e estar à disposição do programa Nossa Gente. Eu agradeço a visita de vocês. Você sabe que eu estou à disposição de vocês a hora que vocês quiserem e precisarem. Bom, então vamos recapitular um pouquinho da sua história, que ela é rica. A senhora nasceu em Santa Catarina. Em Joinville. Sou joinvilense e blumenauense de coração. E nasceu em que ano? Em que Em época? 1920. Poxa, 92 anos de idade? 92 anos. Completei 92 em maio. 92 anos. Isso é uma história verdadeiramente rica, né? Pois, claro. E a senhora passou a juventude toda em Joinville ou saiu de lá criança? Não, nós saímos de lá criança, depois que o meu pai faleceu, voltou a minha mãe com nós duas, a minha irmã e comigo, para Curitiba, para a casa dos pais. Ali eu cresci até os 19 anos, daí ganhamos uma viagem de passeio para a Alemanha, fomos para lá, ecluiu a guerra e não conseguimos voltar. Daí vem mais um capítulo da minha história. Bom, e a senhora estudou em Joinville, iniciou pelo menos os estudos? Em Curitiba. Segundo grau, todo. Jardim de infância, primeiro grau, segundo grau. Quase vestibular de medicina. Mas naquela época a mulher não estudava medicina, né? Até estudava-se pouco, no básico, fundamental, né? Pouquíssima coisa. A senhora talvez seja uma privilegiada daquela mas geração, os meus né? pais não queriam, não permitiam. Eu queria fazer medicina. Por isso, depois, durante a guerra, eu escolhi o ramo de saúde. Além de ser brasileira e não poder fazer todas as profissões, tinha que profissões restritas para, inclusive, inimigos da Alemanha, e Brasil declarou a guerra para a Alemanha. Então, me restou a saúde e eu fui para a Cruz Vermelha. Bom, a senhora é uma senhora quase centenária, então é do que? Da quarta geração? Sim, eu tenho duas bisavós que nasceram em Joinville e os outros parentes vieram criança para Joinville mesmo. O sobrenome Niemeyer. É do marido ou é da senhora? É do marido, é do meu marido. E o seu sobrenome de família? Schlemm. Schlemm de Joinville. Joinville era conhecida, ou ainda é, Cidade dos Príncipes? Cidade dos Príncipes. Mas por que, a senhora sabe? Sei sim, porque a colônia Dona Francisca foi dado como presente de casamento para uma das princesas. E Joinville, inclusive, construiu um castelinho para receber o príncipe de Joinville com a esposa. Mas nunca chegou lá, mas de colônia Dona Francisca virou a cidade de Joinville. Por isso Joinville, então? Por isso Joinville. Interessante. Estou falando que a história da senhora é rica, né? É porque me interessa tudo isso. Eu não sou curiosa, mas eu quero saber. Então, mas a senhora no tempo de escola, ensino médio, fundamental, essas coisas, tudo não foi colégio interno, não? Não. Foi tudo normal. Tudo colégio normal. A gente ia de manhã e de tarde ou de noite. A senhora era de família numerosa, não? Não, era só a minha irmã e eu. Duas meninas? Duas meninas. E da família da minha mãe também eram só ela e a tia, também só duas meninas. Mas o meu avô era da Müller Irmãos Limitada, que hoje o Shopping Müller é a base da indústria que ele fundou. Interessante. Bom, e a sua ida então para a Alemanha foi uma viagem de passeio? De passeio. Que terminou em pesadelo, não? Ou sim? Não vou dizer pesadelo, mas foram anos pesados que não deixaram nos formar. Era para ser uma viagem de maio até outubro, que já tínhamos as passagens de volta reservadas, camarote, beliche, tudo reservado, e quando dia 1º de setembro ecluiu a guerra, não tínhamos mais chance de voltar. Em que cidade vocês foram? Daí primeiro ficamos em Dortmund, na região da indústria pesada, na Alemanha, perto de Düsseldorf, Essen, onde a cidade de cavoeiros e de metais. E quando começaram os bombardeios, nós fomos para Dresden, para a cidade de Dresden, bem para o outro lado da Alemanha, achando que essa cidade, por não ter
indústria bélica, não ter assim interesse de militares, não ia ser bombardeadas. Fomos para lá e lá eu quase morri, porque eu assisti, aliás, sobrevivi o bombardeio de Dresden de 13 de fevereiro. Foram 3 bombardeios numa noite. A cicatriz que eu tenho aqui foi de um estilhaço que me pegou. Depois, quando nós corremos pelo fogo, alguma coisa bateu no meu rosto, me cegou por 3 semanas. Isto foi o inferno. Isto foi o inferno mesmo. Essa cidade em chamas, que ela estava em chamas 7 dias. E não tinha abrigo para a população? Não, tinha abrigo, mas não sobrou nada. As bombas destruíram. Eu tinha uma fotografia de bombas que eles jogaram, os ingleses e os americanos, 2 vezes o tamanho de um homem e dessa espessura. Era obrigado a destruir, né? Foi. Era para destruir mesmo. E destruíram realmente o centro da cidade, todinho. E ficaram sob os escombros em alguma situação dessa? Uma dessas bombas entrou na nossa casa, que tinha 3 andares e o sótão. Entrou no 3º andar e estourou no porão do lado direito da casa. E nós estivemos no lado esquerdo. Achamos que íamos morrer ali soterrados mesmo. Mas depois de alguns minutos de escuridão, tudo no escuro, deu mais um estouro e abriu no alicerce da casa um buraco. E a Defesa Civil instruiu a população muito bem para essas eventualidades, e nós aprendemos que onde entra a luz, entra ar e tem saída. Então abrimos um pouco mais, com muito esforço, esse buraco, saímos de lá só para achar chamas e chamas, labaredas enormes, com um vento de fogo que você não pode imaginar que força tem chamas. Mas nós aprendemos a andar sobre isso ali. Só assim, de mão dada, você solta. Mas nós aprendemos a pegar assim, o outro engancha ali. Assim, você não consegue soltar, tá? Então, em 2 ou 3 ou 4 pessoas, você andando assim, você tem força para correr contra a força do vento. Uma situação dessas, de que forma a população se alimenta, encontra água, porque é a essência da sobrevivência nessas horas? Bom, para nós fomos até o rio Elba, achando que ali teria menos fogo, e subimos pelo rio e achamos de madrugada, eu já não enxergava mais nada, achamos uma casa onde pedimos água para lavar um pouco o meu rosto, que estava ensanguentado, né? E eu não enxergava mais, que o calor me cegou. Tivemos sorte de bater na casa de um médico. E eu não conheci, não sei o nome, eu só me lembro do soluço da mulher que segurou a minha cabeça quando ele limpou o meu rosto e botou gás nos meus olhos. E a gente estava dependendo realmente da bondade, da solidariedade do pessoal que estava morando na rua, porque nós começamos a caminhar. Não sei se você viu o Dr. Zhivago, os fugitivos Dr. Zhivago. Era isto que nós passamos, porque era fevereiro, neve, frio, e nós saímos dos escombros da nossa casa com a roupa do corpo, sem lenço e sem documento no sentido da palavra. Bom, a senhora que foi como turista, junto com a família, né, passou por essa e outras tantas situações no período que ficou lá. Quanto tempo? A guerra todinha. Toda? Eu voltei em 47, 1º de fevereiro de 47. Bom, então de 39 a 47. A senhora passou a trabalhar na guerra? Eu trabalhei de dia numa grande clínica dentária, com médicos já meio idosos que não serviam mais para o serviço militar, e um jovem médico que já nos primeiros dias de guerra foi ferido. Uma grande clínica dentária
Nós também atendemos soldados que tinham um problema de pisaram em minas, levaram a carga toda no rosto, foram deformados, perderam os dentes. Então a gente trabalhou durante o dia nessa clínica dentária e de noite, porque os homens foram por fronte, os enfermeiros, nós tivemos que fazer plantão nos hospitais, tanto nos hospitais civis como nos hospitais militares. Então a senhora viu, ajudou, mas viu muita coisa, né? Eu vi muita coisa triste. Imagina uma menina de 20, 21, 22 anos segurar um soldado sem pernas ou sem braços e ele dizendo, não me deixa morrer, eu não quero morrer. Te dá um nó na garganta e você não sabe o que dizer, sabendo que ele vai morrer nos teus braços. Isso foi uma escola amarga, foi realmente dura, mas me ajudou a formar a pessoa que sou hoje. Pois é, para quem queria ser médica, passou por uma prova que talvez muito médico jamais passará, né? Passou. E depois tem outra, tudo aquilo que eu aprendi ali, aproveitei na minha família e na enchente aqui de Blumenau. Verdade. Quando eu trabalhei na Celesc com 18 homens sozinhos, mão machucada, perna cortada, gripe, dor de garganta e tudo, eles estavam bem equipados. E com aquilo que eu achei ali, eu consegui ajudar. Eu quero, no segundo bloco, abordar um pouco mais sobre essa questão do radioamador, da enchente, mas só para fechar, porque a senhora é uma testemunha viva da guerra, né? Que lição, que mensagem que a senhora conseguiu formar como pessoa que sobreviveu à guerra, que contribuiu para ajudar as pessoas e que tem hoje a condição de ser testemunha viva disso? Eu acho que, falando de mim mesma, a minha vida valeu a pena. O bombardeio de Dresden e a morte de 2 filhos podiam ser eliminados, mas como veio como carga de vida, tive que aguentar. Eu acho que valeu. Eu gosto de viver, eu vivo com alegria, eu gosto de rir com os meus filhos, com meus netos, com 9 bisnetos. Então, eu acho que valeu a pena. Alda Niemeyer, qual é o seu conceito? A senhora deve ter formado um conceito de guerra. Como é que a senhora resume essa palavra? Guerra, se você fala de guerra, que você não assistiu uma guerra, não sabe de que você fala. Hoje em dia, a guerra não é mais soldado contra soldado. Atinge velhos, atinge mulheres, atinge crianças. É um inferno, uma aprovação que eu acho que devia ser eliminado da terra de vez. Mas eles não eliminam, eles gostam de terra, precisam ganhar, então vão continuar as guerras. E a senhora então só conseguiu voltar para o Brasil quando assinaram 47, o tratado? Depois, daí todo brasileiro tem uma vez na vida o direito de ser repatriado para o Brasil por conta do Brasil. E o Brasil, sabendo que tinha muitos brasileiros e naturalizados e nascidos aqui na Alemanha, mandou um naviozinho, 6.000 toneladas, uma casca de noz enferrujada, represália da Primeira Guerra Mundial que o Brasil ganhou da Alemanha, mandou para a Alemanha e repatriou os brasileiros. Alda Niemeyer é a nossa entrevistada no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo, logo, voltamos na sequência do programa. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A minha convidada hoje, de novo,
Alda Niemeyer, porque é uma figura marcante na nossa história de Blumenau, da história mundial. Ela contou aqui no primeiro bloco a sua participação, convivendo lá com os horrores, inclusive da guerra. Bom, mas a senhora fazia menção no finalzinho do primeiro bloco sobre a sua atuação no radioamadorismo, e principalmente nas enchentes de 83 e 84. Gostaria que a senhora aprofundasse um pouquinho esse trabalho que ajudou a muitas pessoas também. Eu acho que por isso eu ganhei realmente essa distinção, essa comenda e essa. O meu primeiro contato com o radioamadorismo foi devido a um tio meu que foi um dos pioneiros do radioamadorismo, mas eu não sabia o que era, o que estava acontecendo no tio Rodolfo, num quartinho que ele tinha ali, todo misterioso. E o meu primo e eu, depois das 6 horas, quando tínhamos tomado banho, esperando as nossas mães fazer a janta, estávamos nessas cadeirinhas de italiano, sabe, dessas crianças, sim. Atrás do tio Rodolfo, bem quietinho, porque o tio Rodolfo era uma seriedade e enérgico, e nós ali nas cadeirinhas, bem comportadinhos. E o tio Rodolfo com alguma coisa na frente de uma mesa, com um monte de parafernália na parede, com uns ruídos esquisitos que a gente não sabia o que era. Numa noite dessas, deu um estralo, faísca para tudo quanto é lado, e nós convictos que não fomos nós que fizemos, que ocasionamos esse desastre. Mas o tio Rodolfo xingou e falou palavrão, que era proibido falar na família, mas nós ali no cantinho, quietinho, já que ele não se virava para nós, de repente voltou aquele ruídozinho. Anos depois, eu soube que isso foi o meu primeiro contato com o radioamadorismo. E você sabe, a gente estuda, a gente namora, a gente casa, a gente tem filhos. Eu tenho 6, tive 6. E um deles morreu com 23 anos. Daí, cada um de nós tentou se ocupar com alguma coisa. Meu marido disse, você sempre se interessou por radioamadorismo, por que você não tenta alguma coisa, uma aproximação? Eu tentei me informar e soube que para ser radioamador a gente tem que fazer provas, tem que fazer uma prova perante o Ministério de Comunicação. Comecei a estudar, com a apostila debaixo do braço, mexendo na panela de sopa, que eu estudei realmente, porque eu já tinha 56 anos, quer dizer que não era mais nova, a cabeça já não ajudava mais, e o interesse com uma família de 6 filhos, você sabe que é enorme. Mas consegui, passei no primeiro exame, depois de um ano começou a coçar, eu queria ir adiante, comecei a estudar radioeletricidade e telegrafia, passei para o segundo estágio para a classe B e mais 2 anos eu passei para a classe A. Desde 1980 sou classe A, é a top classe dos radioamadores. Eu tenho o direito de falar com o mundo inteiro na língua que eu domino. Agora, a senhora fala dessa evolução natural, por causa da preparação, do estudo. E os equipamentos, né, nesse segmento do radioamador, também passaram por uma evolução, cresceram, acompanharam? Vou te contar, você sabe o que evoluiu a telecomunicação, tá? O meu tio, com aquela parafernália na mesa e na parede, fez a mesma coisa que nós hoje fazemos com equipamentos desse tamanho. O celular que você usa é o meu irmão do hand talking, que nós já usávamos antes de existir o celular. Interessante. Sim. E o advento da internet, só redes sociais? Só nos ajuda. É parceira? Claro. Internet. O que eu fazia antigamente com a mão, todas as anotações, nos jambores que a gente faz com os escoteiros, todo o contato que nós fazemos tem que ser anotado. Hoje em dia a gente tem o computador do lado, dá o indicativo no computador, está tudo lá, prontinho, quando a gente termina o contato já está tudo no computador. E a senhora lida bem com o computador? Há uns 13 ou 15 anos. Você acha que eu ia ficar atrás e os meus netos me chamarem de analfabeta? Nem sonhando.
Mas as pessoas, muitos, inclusive da minha geração, têm uma certa dificuldade de lidar com o computador. Bom, eu sei que eu não uso toda a capacidade de um computador, mas eu me viro bem. Eu faço e-mail, eu faço Messenger, eu faço Skype, eu registro tudo aquilo, as traduções que eu faço, os 2 livros que eu traduzi no computador e foram direto por e-mail para o redator na Alemanha. Então, eu acho que eu consegui alguma coisa. Eu falo isso até porque uma colega sua, amiga, e essa semana eu prestigiei o lançamento de mais um livro dela, a Brigitte. A Brigitte. Ela disse que o livro, ou os livros dela, todos eles foram pensados e escritos à mão. Eu sei, ela senta ali no sofá, nós conversamos, nós vamos do A até o Z direto, com todas as entrelinhas. E eu digo, Brigitte, o computador é tão mais fácil. Não, eu acho que é muito complicado. Eu faço tudo à mão. Eu faço tudo no computador. Bom, mas então nós falamos aqui sobre o trabalho, né, a serventia. Qual foi o ponto alto, né, que contribuiu para a população naquela enchente terrível de 1983, que se repetiu depois em 84? Você sabe que não houve mais comunicação nenhuma no estado todo, não tinha telefone, não tinha luz elétrica para telegrafia, não tinha nada. E o rádio amador não precisa de força elétrica. O nosso equipamento funciona com bateria de carro, com 12 volts. Então, nós estamos treinados que com um grampo de crocodilo, um cabo, um bambu para estender a antena e uma bateria de carro, clique, nós garantimos a comunicação. Hoje em dia, com os celulares que têm baterias e que podem ser recarregadas, facilitou muito. Mas em 83 não tinha nada disto. O estado todo de Navegantes, Florianópolis até Lages, estava dependendo da comunicação dos radioamadores, porque nós não dependemos de força elétrica, nós fazemos tudo com bateria de carro, se preciso for. E por causa do seu trabalho, da sua colaboração, né, naquela enchente ou naquelas enchentes, como eu disse, 2 anos seguidos, e o trabalho durante a vida toda, a senhora recebeu em Brasília a medalha Defesa Civil Nacional, diploma, medalha está aqui, né? Diploma está aqui, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional, tem a honra de condecorar com a medalha Defesa Civil Nacional, de acordo com o decreto 4.217, de 6 de maio de 2002, no grau Cavaleiro Alda Niemeyer. Bom, essa medalha é mais uma de tantas que a senhora deve ter colecionado ao longo da vida. Eu tenho 2 comendas, uma nacional e uma da Legislativa de Santa Catarina. Me honra muito, mas eu acho que essa decoração e as outras que eu ganhei não é só mérito meu, não. Um soldado não faz a guerra. O grupo é que dá forças e traz a vitória. Então, nessa medalha aqui, cada um dos meus radioamadores, também dos jovens que estão trabalhando ativamente agora na Defesa Civil, fazem parte dessa medalha. Eles têm um pouquinho de mérito nessa medalha também. Não é só minha, é dos radioamadores de Santa Catarina. E a senhora faz questão, inclusive, né, de usar a indumentária, colocar o colete, né, que representa também, é um símbolo. Eu uso esse colete com muito orgulho. É o nosso colete de trabalho. Se você vê num acontecimento, seja lá de alegria ou de tristeza, ou nas situações sérias, se você vê um colete com radioamadorismo, ou com isso aqui, você pode contar que você achou um amigo. Mas tem outras decorações, tem medalhas, botas. Tem da Cruz Vermelha, tem do Museu do Rádio, tem dos escoteiros e tem da Defesa Civil, que eles me colocaram. A Cruz Vermelha é porque a senhora trabalhou durante a guerra. Trabalhei. Essa eu ganhei do Hörhan, como é que chamava? Que foi praticamente o fundador da Defesa Civil, anos atrás, quando começaram os movimentos da Cruz Vermelha aqui no Brasil. Ele veio para Blumenau com um grupo de médicos e de enfermeiros e fez palestras. E como ele soube da minha história, ele me deu
essa medalha. A senhora foi lembrada por essa atuação durante a guerra pelo governo alemão? Não, eles nem sabem que eu existo. Deveriam saber, né? Não, para quê? Ah, mas espera aí. Não, Quantas pessoas a senhora ajudou lá, né? Algumas, como aqui também. Mas eu acho que ajudar é a obrigação de todos nós. Então, eu sou da opinião, o que cai nas minhas mãos tem que ser resolvido e vai ser resolvido da melhor maneira possível. Eu já disse uma vez, numa outra ocasião, numa outra televisão, o que cai nas minhas mãos não é problema. Problema é aquilo que eu não posso pegar. Isto vale até hoje e eu tento resolver as coisas dentro das minhas forças físicas possíveis até hoje. Bom, nesses 92 anos de vida e bem vividos, né? O semblante da senhora revela isso. Além de mãe, de apaixonada pelo rádio amador, pelo trabalho, como é que a senhora define a sua vida? É uma dona de casa? É uma mulher da comunidade? Eu faço bolos, bolachas, eu faço tricô para os meus filhos, para os netos, faço para os bisnetos agora, os casaquinhos. Como eu te disse, o que cai nas minhas mãos tem que ser resolvido e vai ser resolvido de uma ou de outra forma. Eu acho que a minha vida valeu assim como está. Podia eliminar, como eu já te disse antes, o bombardeio e a morte dos dois, mas o resto da minha vida valeu. Valeu viver, eu estou feliz de estar aqui hoje, nas condições que eu estou. Qual é o neto que não gosta da janta, do café, do bolo, do almoço da vovó? Eu imagino que quando os seus netos visitam a senhora, é uma festa, né? E já vem com o cardápio pronto. Eles querem spätzle, eles querem streuselkuchen, eles querem bolinhos de chuva, eles querem geleia feita em casa. Isto sempre tenho. E eles dão trabalho, então, para a vovó? Não, mas Tem que eles preparar ajudam. Isso tudo? Eles ajudam. Eles depois lavam a louça. Alda, mais uma vez eu fico muito, mas muito agradecido. Obrigado pela visita. Eu espero ter ajudado vocês. Eu e certamente muitos dos nossos telespectadores que conheceram um pouquinho da sua trajetória, essa trajetória bela de vida e de exemplo que é. Alda Niemeyer foi a nossa entrevistada no programa Nossa Gente de hoje. O programa vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço.